Caro irmão, querida irmã da cidade de Tietê, na solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, no dia 19 de março de 2020, nós celebramos em toda a Arquidiocese de Sorocaba, inclusive na cidade de Tietê, a Eucaristia, antes de fechar todas as nossas igrejas para as celebrações presenciais em virtude da pandemia. Durante este período de quase 5 meses, a Eucaristia foi celebrada sem povo todos os dias, em favor de todos os nossos fiéis e para o bem de toda a igreja. Neste sábado, dia 15 de agosto, nós vamos celebrar a solenidade da Assunção de Nossa Senhora e também a solenidade de Nossa Senhora da Ponte, padroeira da Arquidiocese de Sorocaba. E é com muita alegria que retomaremos as celebrações presenciais nas igrejas de Tietê. 2 solenidades importantes, São José e Nossa Senhora da Ponte. Essas 2 solenidades marcam o início tanto da suspensão das atividades presenciais quanto da retomada gradual das celebrações presenciais. Não é somente uma coincidência, tem também seu significado. A vida cristã não se interrompeu durante esse período, a fé não foi suspensa, o nosso amor pela casa de Deus não diminuiu em nada. São José é o protetor da vida. Por isso, para proteger os mais vulneráveis, foram suspensas as missas presenciais. Nossa Senhora é aquela que nos traz Jesus. Por isso, é na solenidade de sua subida aos céus que ela nos faz descer do céu o pão de Deus para a vida do mundo. Caro irmão, querida irmã da cidade de Tietê, agradeço de coração tudo que você tem feito em favor da vida cristã, em favor da evangelização e especialmente em favor dos mais pobres durante esses 5 meses que estivemos com as celebrações suspensas. Eu espero continuar contando com a sua colaboração e zelo pela casa de Deus. Não deixe de rezar por este arcebispo e também de rezar pelos padres da cidade de Tietê, para que todos nós tenhamos a luz e a sabedoria para fazer com que todos cheguem ao céu. Como eu amo, ó Senhor, a vossa casa. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa e a andorinha ali prepara o seu ninho. Felizes os que habitam a vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.